então, nossa matéria hoje, gente, é por que os cristãos creem na Bíblia, tendo como ênfase o Novo Testamento. Amém? Fala comigo, por que os cristãos creem na Bíblia. E a ênfase de hoje é o Novo Testamento. Amém? Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. No Antigo Testamento? Num total de quantos livros a Bíblia toda? Quantos testamentos nós temos? 2. O Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, e o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, firmada com sangue de Jesus. Amém? Então vamos começar aqui. O nosso texto-chave que nós temos visto em todas essas aulas é 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14. Sempre quando a gente vai dar uma aula, vai pregar, vai dar um estudo em grupos familiares, né? Grupos de crescimento, alguém te chamou para dar uma palavra, irmão, nunca comece com a sua cabeça, comece a partir das Escrituras. Amém? Aí depois o que Deus vai fluindo, né? Vai fluindo com o Espírito Santo, Deus vai agindo, Deus vai falando. Mas não comece com a tua cachola, com a tua cabecinha, com os teus pensamentos. Não existe pensamentos mais elevados do que os pensamentos de Deus. Amém? Essa coisa que eu aprendi. Sempre que você vai ministrar, vai pregar, vai ensinar alguém, comece a partir das Escrituras. Porque as Escrituras, a opinião de Deus é mais importante do que a minha opinião. Sim ou não? O que importa é a opinião de Deus, é a palavra de Deus que nos transforma, não é o que o pastor Giovanni fala, mas sim o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, não sei se vocês perceberam, toda aula eu começo a partir da Bíblia. Até porque esse é um curso de teologia, né? De estudo bíblico, de Bible School, escola bíblica. Então nós temos que sempre começar a partir das Sagradas Escrituras. Amém? E aqui é um texto do Novo Testamento, segunda carta de Paulo a Timóteo, 3,14. Olha o que a Bíblia diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo falando para Timóteo. E que desde a infância sabes as sagradas letras, uma referência à Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Fala comigo, a Bíblia vai me tornar uma pessoa sábia para a salvação e para a fé em Cristo Jesus. Amém? E aqui tem o seguinte texto, o 16, é um dos textos mais importantes da palavra de Deus. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem quer fazer a obra de Deus aí? Quem quer que Deus faça uma obra em você também? Deus, eu quero. Então, amado, Deus faz a partir da Bíblia. Lembre-se daquilo que Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mais importante que o poder de Deus é a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, Deus manifesta o seu poder com equilíbrio, com moderação, com graça, com unção, baseado, tendo como referência a palavra bendita do nosso Deus. Amém? Então vamos lá, primeiro parágrafo: por que os cristãos creem na Bíblia, o Novo Testamento? Presta atenção, vá sublinhando as coisas que são importantes e aquilo que a gente vai falando fora o material, tá bom? Você que está vindo hoje pela primeira vez, todo mundo tem caneta? Alguém não tem? Pode pegar uma aqui, ó. Quer uma canetinha? Só depois devolve para o pastor. Vai lá, pega lá. Ai, vamos lá. Vamos lá, gente. Página 33. Página 33. Quem tem o material Xerox? É a primeira página do Xerox, tá? Quem tem o
livrinho já, comprou o material, página 33. Por que os cristãos creem na Bíblia? O Novo Testamento. Nós já vimos o Antigo Testamento, vamos fazer um remember aqui, uma lembrança. Por que nós cremos no Antigo Testamento, gente? Em primeiro lugar, porque Jesus cria. Segundo, porque os apóstolos criam. Terceiro, porque há fatos concretos que relatam isso. Sim ou não? Os milagres que aconteceram, os fatos históricos, apoiados pela arqueologia, pela história. As profecias, nós vimos também, que apoiam as Escrituras. Palavras proféticas que se cumpriram, mostrando que a palavra de Deus é verdadeira. Fala comigo. A palavra de Deus é verdadeira, é infalível, é inerrante, é inspirada por Deus. Nós aprendemos mais de 40 autores ao longo de 1500 anos. De cerca de 1500 anos. Gente, tem alguém que deixou o carro no estacionamento da igreja? Tem que pegar lá, tá? Senão vai ficar preso. As cópias tá com alguém? Ó, as cópias tá aqui, ó. Aqui, ó. Só pegar aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Os cristãos que acreditam no Antigo Testamento geralmente não têm dificuldade em crer no Novo. Sim ou não? Sim. Quem crê no Antigo tem também quem crê no Novo. Cristãos, tá? Judeu é outro papo. Judeu não acredita no Novo Testamento. Crê que são livros, né, de importância história, da história judaica, dos primeiros cristãos, mas não creem, os judeus não creem que o Novo Testamento, né, que para eles é um livro, são livros históricos, mas não são inspirados por Deus. Nós cristãos cremos que o Novo e o Antigo são palavra de Deus, tá bom? Isso é perfeitamente compreensível. O Novo Testamento traz o relato do Evangelho de quem? De Allan Kardec? Está amarrado, em nome de Jesus. De Cristo. E muitos detalhes sobre a fundação e o desenvolvimento da igreja primitiva. Da mesma maneira que o Antigo Testamento é a lei e os profetas, o Novo Testamento é o Evangelho de Jesus Cristo e os principais fundamentos e doutrinas da igreja primitiva. Ok? Os relatos históricos a partir de Atos. E depois o último livro da Bíblia é um livro profético. Qual é esse livro? Apocalipse. Ok? Vamos lá então. Como ele foi escrito em épocas mais recentes do que o Antigo Testamento, há testemunho abundante por parte de indivíduos contemporâneos dos autores ou de outras pessoas que viveram pouco tempo depois deles. Como assim, pastor? Não entendi. Ou seja, há relatos históricos, como por exemplo, Eusébio de Cesareia, você pode anotar aí. Eusébio de Cesareia escreveu uma grande obra chamada A História Eclesiástica, a história da igreja. Justino Marte também escreveu, Agostinho depois também escreveu. Então existem vários considerados pais da igreja, ou patriarcas, são os primeiros descendentes diretos dos apóstolos, que confirmaram que os livros do Novo Testamento são autênticos e são verdadeiros. Ok? Quer fazer uma pergunta? Repete os nomes, por favor. Eusébio de Cesareia, Justino o Marte, Tertuliano, Justino o Marte, Tertuliano. Tem mais um carro. Tem mais um carro lá, gente. É de alguém daqui? Tu não deixou o carro no estacionamento? Não, deixa aqui na frente. Tá. Não, então você vai ficar lá. Fazer o quê, né? Então não é nosso. Vamos lá? Tá? Esses são alguns exemplos que eu citei ali. Tá joia? Vamos lá então. Então há testemunhos de outros homens que viveram esses tempos e que confirmaram que o Novo Testamento é a palavra de Deus. Todos os que tiveram os olhos abertos pelo Espírito Santo para perceber as verdades do Antigo Testamento
também irão acolher prontamente o novo. Novo o quê? Testamento, exatamente. Entretanto, é importante apresentar provas explícitas da nossa crença e estudar as evidências que apontam para as verdades presentes do Novo Testamento. Porque as pessoas vão nos perguntar, sim ou não? Por que vocês creem no Novo Testamento? Um judeu, por exemplo, se for perguntar, você tem que saber argumentar. E é essa bala na agulha que nós estamos dando para vocês. Quais são os argumentos plausíveis, inteligíveis, compreensíveis, racionais e espirituais, históricos, que nos levam a crer na bendita palavra de Deus. Ok? Vamos lá então. Ademais, a compreensão do seu conteúdo e da sua origem irá se somar ao nosso conhecimento sobre a formação do Antigo Testamento. No caso deste último, ou seja, do Novo, é possível encontrar citações de Cristo, mostrando que a primeira parte da Bíblia é perfeita e completa. Entretanto, o mesmo não se dá com o Novo Testamento, pois foi inteiramente escrito após a ascensão de Jesus. Presta atenção, nenhum dos evangelhos, nenhuma das cartas paulinas, nem o livro de Atos, nem Apocalipse, foi escrito antes da ascensão de Jesus. Tudo foi escrito pós a ascensão de Jesus. E o derramamento do Espírito Santo também, o Pentecostes. Tá bom? Então isso aqui é importante a gente entender. Portanto, devemos estabelecer os princípios que sustentam a nossa crença no Novo Testamento a partir do que Cristo disse previamente e também através do que os apóstolos registraram sobre os ensinamentos do... Então, quem é que escreveu o Novo Testamento? Foram os apóstolos de Jesus. Mas existem citações que saíram da boca de Jesus. Então tem linguagem messiânica, palavras que saíram da boca de Jesus, mas também ensinamentos, doutrinas, relatos apostólicos. Amém? E palavras também que saíram da boca dos apóstolos, mas com relação à pessoa, à obra e os ensinamentos de Jesus. Quem é o centro do Novo Testamento, gente? E para onde aponta o Antigo Testamento? Para Jesus. Quem é o centro da palavra de Deus? Jesus Cristo. Amém? Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus que viria salvar o mundo, o Messias de Israel, o Messias Hamashia, o ungido de Deus. No Novo Testamento, Cristo, o ungido de Deus, Jesus Cristo, Yeshua Christos, né? O Jesus Cristo, o Deus que salva, o ungido de Deus, Jesus de Nazaré, que morreu na cruz por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Primeiro argumento que nós temos, primeira evidência. Por que nós podemos crer no Novo Testamento? O testemunho dos apóstolos. Fala comigo. Testemunho dos apóstolos. Isso é muito importante, gente. O relato das pessoas que andaram com Jesus diretamente. Viram os milagres, as maravilhas, os relatos de Jesus, as palavras de Jesus. E relataram isso nos evangelhos e posteriormente nas suas cartas, nas suas epístolas. Epístolas são cartas pastorais. Algumas de Paulo, outras de Pedro, Tiago, João e assim vai. Tá bom, amados? E o livro de Hebreus que ninguém sabe quem é o autor, tá? Provavelmente Paulo ou Apolo, grande evangelista, Apolo, grande pregador da palavra de Deus, Apolo. Por que houve essa questão? Por que houve essa questão no texto? Na verdade é porque o autor de Hebreus não se identifica. Você pode ver que a maioria das cartas, das epístolas, cartas paulinas e dos demais apóstolos, eles se identificam logo no início. Eu, Paulo, servo de Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, padre, ele começa a falar. A igreja que estava em Hebreus ele já não se identifica, o autor não se identifica. Mas pelas características, pelo conhecimento amplo do Antigo Testamento, o livro de Hebreus é cheio de relatos de Levítico, de Números, de Deuteronômio,
né, era alguém que conhecia muito o Antigo Testamento, os princípios judaicos, né, porque é uma carta aos hebreus. Quem são os hebreus? Os judeus, os israelitas. Então era alguém que tinha o domínio da cultura israelita, hebraica, né, da língua, dos detalhes ritualísticos, tudo. Por isso, os eruditos creem, tanto Apolo, que era um cara extremamente versátil nas escrituras, no Antigo Testamento, quanto Paulo, as características, a maioria crê que tem características mais paulinas, né? Pode ser que talvez seja um desses dois, mas na verdade ninguém sabe. Tá? O autor de Hebreus é desconhecido, porque ele não se auto-intitula, ele não se nomeia, ele não se declara. Vocês estão entendendo? Amém? Então vamos lá. Testemunho dos apóstolos. A defesa dos apóstolos com relação a esses assuntos é bastante explícita. Alguns céticos afirmam que eles não tinham ideia de que seus escritos seriam recebidos, compilados e estimados como palavra de Deus. Na opinião dessas pessoas, Paulo escreveu suas cartas com uma disposição muito semelhante à de qualquer um de nós, e foi apenas em épocas posteriores que elas foram reconhecidas como verdade divina e reunidas em um único volume. Sublinha esse último volume e bota do lado Cânon, C-A-N-N-O-N, Cânon do Novo Testamento. O que é cânon? Cânon é uma palavra grega que significa índice de livros. Daí que vem o termo canonicidade. Ou seja, como é que a gente sabe que os livros do Novo Testamento, cânon, C-A-N-O-N, significa índice dos livros considerados inspirados por Deus. Por isso existe esse termo, canonicidade da Bíblia. Ou seja, como é que chegaram, né? Nós vamos ver agora aqui, como é que chegaram esses livros considerados inspirados por Deus. Como é que as igrejas, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, chegaram à conclusão de que esses livros, 27 que nós temos na nossa mão, eram verdadeiramente livros inspirados por Deus. Nós vamos entender e compreender isso aqui. Tá bom? Vamos lá então. Cadê? Na opinião dessas pessoas, Paulo escreveu, isso aqui já foi. Nega também, essa visão, né? Essa visão nega que os apóstolos tenham recebido dons espirituais. Nega também que seus escritos tenham sido inspirados por Deus. Tal ceticismo, sublinha aí, ceticismo. Isso aqui é um conceito muito importante de aprender. Cético é aquele que não acredita em nada espiritual, sobrenatural ou metafísico. Cético é aquele que não acredita em nada espiritual, sobrenatural ou metafísico. Metafísico é um termo um pouco usado, tá? Ele é filosófico. Meta significa para além. Físico, além do mundo físico, do mundo material, do mundo visível. Então o cético, ele não acredita em nada que é sobrenatural. O que os olhos dele não podem ver, eles não acreditam. Ceticismo é essa corrente filosófica de ensino, de pensamento, que não acredita em nada que os olhos não podem ver. O cético acredita? Não, ele não acredita. No sobrenatural? Não, ele não acredita no sobrenatural, nem no espiritual, nem no metafísico. São termos semelhantes, tá? Eu estou falando esses termos para que vocês compreendam que são termos semelhantes. É como se fosse a mesma coisa, só que terminologias diferentes. Bom, todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Então se alguém chegar para você e dizer, eu sou um cético, tu já vai entender, poxa, esse cara não acredita em nada sobrenatural, nada espiritual, nada material ou físico, nem metafísico. Físico ele acredita, mas metafísico não. Físico é o quê? É o que se vê, que se pode pegar. Só no que ele tocar que acredita. Metafísico é o quê? Está para além da física, das leis físicas.
do mundo material, do mundo visível. Tá bom? O que tem perguntado? Só acredito no ritual. Exatamente. Eu acredito nessa mesa porque eu posso tocá-la. Se ela não existisse, você falasse que ela está aqui, eu não acredito. Assim que pensa o ceticismo. Tá bom? Nós somos céticos, gente? Sim ou não? Senão você não acredita nem no conceito de Deus. O nosso Deus é invisível. Não é assim, Deus aparece para mim. Deus não faz isso. Ele não tem que provar a existência dele para mim ou para você. Ele é um Deus invisível, porém real. Amém? Esse é o grande colapso que o cético, o racionalista, o ateu se confronta e não acredita, porque diz, não, como é que eu vou acreditar num Deus que eu não vejo, que eu não enxergo, que eu não posso tocar, que não é concreto? Entendeu? Esses são os argumentos do ceticismo. O cético acha que o ar, o sol é o quê? Móvel da casa? O ar é um bom exemplo para se explicar a existência de Deus, tá? Por quê? O ar nós não pegamos. Nós vemos a manifestação do ar. O vento, a árvore balançando. Mas a gente sabe que ele está ali. Como também o oxigênio, que é um elemento da atmosfera. O nitrogênio, o hidrogênio. São elementos da natureza que contêm a atmosfera, que nós sabemos que estão lá, mas que não pode se ver. Nós vemos apenas a manifestação desses elementos invisíveis, que se tornam visíveis quando eles se fundem com H2O, a água. Tá bom? Todo mundo está entendendo? Amém? É um bom exemplo para você usar para se explicar Deus no sentido, claro, limitado, humano, compreensível, tá? Explicar Deus é um negócio complicado. Sim ou não? É complicado. Por isso é necessário fé. São mistérios. É complicado. Mas é legal usar esses elementos. Não é porque você não vê o ar que o ar não existe. Senão você está morrendo aqui dentro. Tirar todo o ar e o oxigênio desse lugar, a gente morre todo mundo aqui. Sim ou não? E ninguém vê o ar aqui. Ninguém vê o oxigênio que você está cheirando aí. Tem uns que cheiram mais que os outros. Sim ou não? Tem uns ladrão de oxigênio, né? Graça e paz. Mas a gente sente o vento. Exatamente, a gente sente então. Se vocês quiserem ligar o ar, gente, dá uma ligada no ar, está meio quentinho, né? O que vocês acham? Tá bom? É que eu estou 16 de calor. Vamos lá então. Tal ceticismo faz oposição às afirmações decorrentes dos próprios apóstolos, de que estavam escrevendo intencionalmente, para que seus leitores crescem neles e obedecessem. Ou seja, os apóstolos escreviam essas cartas, esperavam que as igrejas, os irmãos, obedecessem aquilo que foi falado por eles. Então, era intencional, diferente do que os céticos dizem aqui. Por último, os críticos da Bíblia, da fé dos cristãos, negam fatos históricos claros que provam que essas epístolas, ou cartas pastorais, você pode botar uma flechinha por lado, epístolas são cartas pastorais. Que as epístolas e livros foram recebidos e estimados não apenas centenas de anos mais tarde, mas já durante a era apostólica, como demonstram as provas que temos atualmente. Todavia é necessário observar essas afirmações dos apóstolos com atenção. Seus argumentos dizem respeito basicamente a problemas que haviam surgido quando igrejas desobedientes se rebelaram contra os seus mestres. Sim ou não? Você vê isso nas cartas pastorais, por exemplo? Irmãos rebarbados, irmãos ali rebeldes, carnais, por exemplo, a carta de Corinto. A primeira carta de Corinto é só Paulo dando chicotada no povo que eram carnais, estavam criando divisão, dizendo eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, criando confusão, briga dentro da igreja. E aí Paulo senta a ripa. Existia imoralidade dentro da igreja, as pessoas com confusão dentro da igreja levando para os maiorais lá fora, para os juízes lá fora, e Paulo puxando a orelha e dizendo não, caso não tenham homens de Deus aí que possam julgar a causa de vocês. Então você vê a carta de Corinto praticamente toda, Paulo
corrigindo problemas que estavam na igreja de Corinto, que se achava espiritual, mas na verdade era extremamente carnal. Será que existem pessoas assim na igreja, gente? Que se acham espirituais, mas na verdade são carnais. As nossas atitudes, os nossos comportamentos revelam o nível da nossa maturidade, da nossa espiritualidade. Amém? O que nós fazemos no nosso dia a dia é um termômetro da nossa maturidade, da nossa espiritualidade. Se é genuína, se é autêntica, se é verdadeira, se realmente a gente cresceu, amadureceu, se Jesus vive em nós, se temos os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então nós temos que entender isso. Todavia é necessário afirmar, observar essas afirmações apostólicas com atenção. Seus argumentos dizem respeito basicamente a problemas. Eu já li tudo? Não, né? É bem sabido que isso aconteceu lá no final do parágrafo, principalmente em Corinto, como eu já falei. Quais as alegações de Paulo em defesa da sua autoridade dirigida aos habitantes daquela cidade? É tremendo. Corinto, as duas cartas de Paulo em Corinto, é justamente disso, de explicar, é Paulo tentando defender o seu apostolado, a sua autoridade apostólica, pastoral. Foi uma igreja fundada por Paulo, só que daí Paulo deixou líderes ali, e ali começou uma confusão, um furdunço, e alguns, contrariando Paulo, dizendo: que esse tal de Paulo? Quem é esse cara aí? E se levantando contra Paulo, Paulo defende o seu ministério, o seu apostolado, nas duas cartas ali de Corinto. Paulo está se defendendo e ao mesmo tempo sinalizando a graça de Deus, o entendimento do alto, e corrigindo problemas que havia dentro da igreja. Ok? Paulo aqui, primeira pessoa que nós vamos estudar aqui do Novo Testamento, que autentica o Novo Testamento, e por isso nós cremos no Novo Testamento. Ainda tem 2 minutos e 40 ali, tá? De maneira sucinta, porém enfática, Paulo afirmou estar falando e escrevendo a palavra de... Fala comigo. Paulo falava e escrevia a palavra de Deus. Amém? Lembre-se que nós lemos lá em Pedro, Homens santos, inspirados por Deus, falaram as palavras de Deus e escreveram no Novo Testamento e no Antigo Testamento que nós temos na nossa mão. É o que nós cremos. A epístola de 1 Coríntios foi especialmente escrita para uma igreja dividida, pecaminosa, rebelde. Alguns de seus membros afirmavam ter dons espirituais, mas não demonstravam isso em suas atitudes. Será que existe isso hoje na igreja? Irmãos que adoram aparecer nos dons espirituais, mas aí você vai ver como é que ele trata a mulher, o marido, os filhos, como é que trata os outros na rua, não paga para os outros, sai devendo para os outros. Sim ou não, irmãos? Está cheio de gente assim. E aí na igreja o irmão é o tição de Deus, do fogo e da maravilha. Quer dizer, quer viver uma espiritualidade que não é autêntica, não é verdadeira, não é genuína. Vocês estão entendendo, gente? Então são coisas que a gente precisa melhorar, precisa crescer, precisa viver o Evangelho, para que realmente a gente tenha uma só palavra e viva aquilo que nós pregamos. E nossas atitudes, a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Amém? Fala comigo. A minha vida tem que falar mais alto do que as minhas palavras. Tem gente que é bom de gogó, mas é horrível de vida. Sim ou não? Está cheio de gente assim. E o meio evangélico parece que fomenta a gente assim, que cria. Não estou dizendo que todos são, nem que sua maioria, graças a Deus não é. É uma minoria, mas tem muita gente hipócrita dentro das igrejas. Sim ou não? Olha o número de escândalos que existe no meio evangélico, de maneira geral, de todas as igrejas. Que nós não sejamos um escândalo para o nome de Jesus. Amém?
Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala comigo. Que eu, pela graça de Deus, e a unção do Espírito